Então, assim, ó, só para a gente poder finalizar a guerra a guerra não, a Revolução Cubana de 1959, que destitui um governo ditatorial com participação dos Estados Unidos, que é o Fulgêncio Batista, e chega ao poder o Fidel Castro com o seu, com o seu amigo aí, o seu irmão Raul Castro, e também com a participação do Ernesto Che Guevara, certo? Aí é bem interessante falar que o Che Guevara, ele não aceita nenhum cargo político dentro de Cuba, tá? Ele vai para a República Democrática do Congo lutar lá contra o poder estabelecido dentro do Congo. Ou seja, ele fica com Fidel Castro até a Revolução Cubana se concretizar. Depois que a Revolução Cubana se concretiza, ele não fica dentro de Cuba, tá? Ele não aceita nenhum cargo político que o Fidel oferece para ele. Ele seria do alto escalão, obviamente, né? Mas ele acaba não aceitando. Tchau, mãe. Tchau. Ele acaba não aceitando. Então, vamos lá. Só para a gente poder estar entendendo. Então, os Estados Unidos, aí, depois da crise dos mísseis, promete não invadir mais a ilha cubana, certo? O Che Guevara, como eu disse para vocês, em 65 ele já está lá na guerrilha do Congo, em 67 ele foi morto na Bolívia, tá? O objetivo do Che Guevara era exportar esse modelo revolucionário, ou seja, que essa revolução chegasse em outros países. Por isso que ele não aceita nenhum cargo político dentro de Cuba, nem do alto escalão, tá? Então, a economia cubana em 1970 ela ia bem, tá? A sua economia ia bem. Em 1980, em torno de 125 a 180 mil cubanos na década de 80 também fugiram, porque o regime cubano se tornou um regime ditatorial. Não existe oposição, não existe liberdade individual, tá? Existe um aumento aí de qualidade de vida, entre aspas, na saúde, na educação, mas as perseguições, elas são eminentes também dentro do país cubano. Com o fim da União Soviética, lembra, lá em 1989, daí queda do Muro de Berlim, reunificação da Alemanha na década de 90, enfim, em 1989, fim da União Soviética. Se eu tenho o fim da União Soviética, Cuba acaba perdendo seu apoio. Qual era o apoio cubano? Era a União Soviética. Então, Cuba acaba perdendo esse apoio no final dos anos 80, início da década de 90. Então, nós chamamos esse período ali de Cuba de período especial, porque faltava produtos básicos em Cuba na década de 80 e final da década de 80 e na década de 90. Não tinha os produtos básicos, certo? O PIB de Cuba em 83 era de 63% ligado à exportação, comércio exterior. Em 92, gente, passou para 11%, de 63% para 11%. Então, Cuba começou a viver um período muito difícil em sua economia, né? Em 1996, tá? Em fevereiro, os cubanos derrubam 2 aviões com exilados, tá? Os Estados Unidos falam que esse avião estava em águas internacionais e Cuba fala que esses aviões já estavam no território cubano. Enfim, né? Essa queda de braço. Em 96, já em março de 96, o presidente nos Estados Unidos é o Bill Clinton, certo? Então, o Bill Clinton aprova, junto com o Congresso, as leis ali, né, de comércio. O que o Bill Clinton, com o Congresso, vai assinar? Todos os países que fizerem comércio com Cuba não farão comércio com os Estados Unidos. Gente, qual é o mercado mais promissor? É o mercado estadunidense. Então, quem é que vai se arriscar e fazer comércio com Cuba e perder a possibilidade de fazer comércio com os Estados Unidos? Então, o que os Estados Unidos fez? Aprovou uma legislação no Congresso, que o Bill Clinton assinou, dizendo o seguinte: olhem, é um embargo comercial ferrado. Se comercializarem com Cuba, não comercializarão
com os Estados Unidos. Então, esse embargo fez com que os cubanos sofressem mais ainda, porque faltou mais produtos do que já faltava anteriormente, lembrando que eles não têm mais apoio agora da União Soviética, agora na década de 90, já Rússia novamente. Tá? Nos anos 2000 e 2001, o Cuba enviou várias missões médicas para o mundo, né, em troca de petróleo. Então, uma troca. Eu envio as missões médicas em contrapartida petróleo, principalmente para a Venezuela. Nos anos 2000, há um movimento muito grande de partidos de esquerda se assumindo, né, Venezuela, Chile, o próprio Brasil, né, que apesar do PT não ser um partido... Travou aqui, Pro. Travou? Melhorou? Agora, Bárbara. Tá me ouvindo? Bárbara? Estão me ouvindo, gente? Eu tô. Sim, Pro. Tá, estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Então, nos anos 2000, até o Brasil estava passando por um governo que era simpatizante do governo cubano. Tá? O Lula, por mais que a gente não possa dizer que a sua essência efetiva, ele tem claro, que é a oposição à extrema-direita, enfim, mas para quem estuda efetivamente a ideia de socialista ou a ideia de partidos de esquerda, sabe que o PT ele permeia ali, né? Ele não é efetivamente, porque ele havia um alinhamento com algumas ideias aí também de direita. Mas, enfim, ele tinha uma proximidade muito maior, obviamente, com o discurso aí de esquerda, tanto da Venezuela quanto Cuba. Houveram aí nesse permeio assim, vários encontros do Lula com o Fidel, do Lula com o líder venezuelano, enfim. Tá? Então, está acontecendo na América de maneira geral, né? Então, havia essa troca. O que Cuba oferecia? Missões médicas, inclusive para o Brasil também foi oferecido. A gente lembra bem que nos anos 2000 haviam missões e a chegada efetiva de médicos cubanos no nosso país, né? Havia essa troca aí comercial. Em 2008, né, nós vamos ter o Raul Castro já chegando ao poder, que é o irmão do Fidel Castro. O Fidel Castro está muito doente, né? Em 2014, começa uma mudança em 2014, tá? O Barack Obama, ele começa a ter uma política de menos embargos comerciais com Cuba. Então, o Barack Obama começa a mudar essa política de embargos, né? O Barack Obama, ele visita Cuba, né? Então, em 90 anos, ele foi o primeiro presidente aí, em 2016, né? Primeira visita oficial dos Estados Unidos a Cuba em 90 anos foi feita pelo Barack Obama, né? Em 2015, então, antes da visita do Barack Obama, em 2014, começa uma nova política, uma relação mais de proximidade dos Estados Unidos com Cuba. Em 2015, a embaixada dos Estados Unidos, que estava fechada desde a década de 60, ou seja, desde a Revolução Cubana, ela é reaberta em Havana, né? A embaixada dos Estados Unidos é reaberta em Havana, né? Então, em 2016, como eu falei para vocês, essa primeira visita. Em 2016, o Fidel também morre, né? Em 2018, o Raul Castro está no poder, mas há uma transferência. O Raul Castro sai do poder e quem assume o poder é o Miguel Dias, certo? É o primeiro indivíduo que não é revolucionário, que não estava lá, fugido lá na cadeia de montanhas, né? E ele vai aplicar algumas mudanças constitucionais em 2019, tá? Que mudanças são essas? Ampliou os negócios,
de Cuba. A Cuba começa a abrir essa possibilidade de mercado e começa a incentivar a propriedade privada, mas o discurso é um discurso socialista, é um discurso de partido de esquerda no poder, só que agora com uma abertura econômica a partir dessa mudança da Constituição em 2019, né, e do não estabelecimento, a partir de 2018, de uma primeira liderança que não é nem o Fidel Castro nem o irmão dele, ou seja, que não é uma liderança que participou efetivamente lá, que não é um revolucionário, né, da década de 60. Então, a primeira liderança que não participa efetivamente daquele grupo de revolucionários de 1960, isso em 2018, né? Então, as mudanças, é claro que elas são lentas e graduais, mas já existe aí uma abertura econômica e, obviamente, que se o posicionamento dos Estados Unidos tivesse uma proximidade, um estilo de governo como o do Barack Obama, essa proximidade já estaria maior. Obviamente que os discursos tendem a mudar e agora, nos últimos 2, 3 anos, há um movimento muito forte de partidos de direita assumindo o poder. Como nos idos de 2000 houve um movimento de partidos de esquerda que estavam ascendendo ao poder com apoio popular, agora nós temos um outro movimento, a gente vai estudar isso na história daqui a 10, 15 anos, né, que é um movimento de partidos de direita que estão chegando ao poder também. E é claro que são discursos diferentes, obviamente, e essa diferença de discurso tem na sua prática e se efetiva na sua prática política e econômica também algumas nuances, algumas diferenças, e obviamente que o discurso do atual presidente dos Estados Unidos não é de proximidade com o governo cubano, né? Como era o discurso do Barack Obama. Então, é só para a gente perceber que esses movimentos eles acontecem constantemente na história de todos os países, né? E que, com o passar do tempo, a gente vai percebendo essas nuances, esses movimentos, né? Por que em dado momento nós temos a ascensão de alguns partidos de esquerda? Por que o PT chegou ao poder no Brasil? Então, tem que entender qual era o contexto do Brasil que fomentou que ele chegasse ao poder e ficasse aí o Partido dos Trabalhadores ficou quase 16 anos no poder. O que faz, então, ter o reverso, ter o oposto? Qual é o descontentamento? Qual é a questão que está acontecendo no país que faz com que esse movimento se alterne? Também com apoio popular, também de forma democrática. Houve uma mudança porque havia um descontentamento. Então, tudo isso a gente permeia e discute e percebe que todos esses movimentos acontecem em virtude de contextos históricos que estão acontecendo, de descontentamentos e inúmeras situações que acontecem nos países, né? Independe se é no Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Estados Unidos ou Cuba. Tá? Galera, alguma pergunta? Não. Não entenderam? Não. Tudo certo. Gente, olha, Não. eu sempre tento fazer a unidade mais rápida. Essa a gente fez, são 3 semanas. Essa é a terceira semana que a gente está trabalhando, porque é uma unidade que tem muitos movimentos sociais. E para poder explicar, levou um pouquinho mais de tempo, certo? Então, é o seguinte, vou abrir as trilhas, certo? Do positivo on. Vou abrir as trilhas para vocês realizarem as trilhas do positivo on desta unidade, que é a unidade 44, movimentações comunistas, certo? E na próxima aula, próxima semana, a gente vai trabalhar a descolonização da Ásia na Ásia e na África, certo? Então, entenderam tudo, beleza? Pode ser assim? Ok? Ok.